Olá! Continuando nossas aulas sobre operadores matemáticos no Scratch, hoje nós vamos conhecer mais alguns. Então, já vimos os operadores aritméticos, já vimos o operador mod, né, que é o operador resta, e vamos ver hoje alguns outros operadores que vocês já conhecem os conceitos. No decorrer das aulas, nós vamos conhecendo o restante, tá certo? Então, vamos lá. Essa função, ela gera um número aleatório para a gente, dentro de um intervalo que a gente definir aqui. Por exemplo, ele já vem com esse padrão, de 1 até 10. Mas podemos colocar um número negativo, por exemplo, e a cada execução, ele escolhe um valor para a gente que está dentro desse intervalo, inclusive o valor que a gente colocou, tá certo? Então, é só definir o intervalo, que a cada execução ele escolhe um para a gente. Outras funções estão aqui nesse menu. Por exemplo, esse ABS aqui é o valor absoluto de um número, ou seja, ele ignora o sinal. Qual o valor absoluto de 9, por exemplo? O próprio 9. De menos 9 também vai ser 9. Ou seja, é a função modular que você já conhece. Ele ignora o sinal e só considera o valor. Quando clica nessa seta, aí aparecem outras funções. A função floor, o que é que ele faz? Ele arredonda o número sempre para baixo. Por exemplo, 5.3, ele arredonda para 5. Se eu colocar aqui 5.9, ele também pega o inteiro mais baixo, que é o 5. Essa função, ela faz o contrário, ela vai sempre para o maior. 5.9 ele vai para 6, 5.1 ele também vai para 6. Então, essa função floor é o teto, o piso, e celha é o teto. Ou seja, o piso, que está abaixo, e o teto, que está acima. Outra função aqui que você já conhece também é essa função aqui, ó. O que essa função faz? Ela dá a raiz quadrada de um número. Só a raiz quadrada. Por exemplo, quem é a raiz quadrada de 25? O 5. Quem é a raiz quadrada de 16? 4, né? Então, o que essa função faz? Dá a raiz quadrada. Se o número não tiver uma raiz exata, por exemplo, qual a raiz de 20? Aí ele dá com as casas decimais. Tudo bem? Outra função aqui é a função round. Diferente do teto que a gente acabou de ver e do piso, né? A floor e a ceiling, o que ele faz? Ele analisa o número. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um valor 9.3, o 9.3 ele está mais próximo do 9 ou do 10? Está mais próximo do 9, né? Então, ele arredonda para 9. O 9.8 está mais próximo do 10 ou do 9? Está mais próximo do 10, né? Então, ele arredonda para 10. E o 9.5? Está mais próximo do 9 ou do 10? Aí, neste caso, ele tem a seguinte convenção. A partir do ponto 5, ele sempre arredonda para o maior. Então, ele aqui vai arredondar para 10. Tá certo, pessoal? Então, são outros operadores que a gente tem no Scratch. No decorrer das aulas, a gente vai continuar conhecendo mais alguns, mas sempre contextualizando com algum problema. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a ver nossos algoritmos e vamos começar a ver variáveis e como que a gente cria ela no Scratch. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima aula.